pessoas lindas! É meu aniversário! E hoje vai ser um vlogzinho pra vocês de transformação. Quando vocês estão assistindo esse vídeo, é realmente dia do meu aniversário, inclusive deixa aí nos comentários os seus parabéns pra mim, porque apesar de não ser muita pessoa do aniversário, o seu parabéns vai fazer com que esse vídeo vá bem aqui no YouTube. Então, deixa parabéns pra mim. E vocês vão acompanhar hoje, né? Hoje é alguns dias antes do meu aniversário, na verdade, assim, uns 4 dias antes, porque eu quero fazer uma transformação. Eu tô nesse desejo aí já tem uns 3 anos. Sim, 3 anos! E aí, eu fiz, não, vai ser agora, nesse momento, pro meu aniversário de 31 anos. Vou fazer transformação em mim. Mais uma, né? Porque isso aqui já foi uma baita transformação. Mas é um novo processo, um novo momento, um novo ciclo. E eu quero fazer uma coisa especial por mim. Que, sinceramente, gente, eu às vezes vou e volto várias vezes pensando em talvez as coisas mudem e depois mudem de novo. Mas tudo bem se mudar de novo também, né? Faz parte da vida. E por mais que eu pense que talvez eu deveria ter tomado essa decisão antes, ainda assim eu penso que não era o momento ainda de fazer isso. Então, é sobre. Vem comigo lavar o cabelo. Gente, são 19h22. Quem me acompanha deve estar aí falando isso. Como assim você lavou o cabelo a esse horário, essa hora? Sim, eu lavei cabelo a essa hora porque eu inventei de trançar o cabelo, fazer esse horário mesmo. E sim, é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou trançar o cabelo. É porque, gente, seguinte. Hoje é quarta-feira, né? Dia 26. 25 ou 26, não me recordo. E aí, eu penso muito que às vezes aparecem algumas coisas pra eu fazer no final de semana. E pensando nessa perspectiva de talvez aparecer coisa pra eu fazer no final de semana, eu pensei, vou adiantar a minha vida e fazer logo meu cabelo para quando começar março, na segunda-feira, ele estar pronto. Na segunda não, no domingo. Não é isso? Deixa eu tirar um calendário. Fui pegar um calendário. E março vai começar no domingo. Meu aniversário é na terça-feira. Então, eu já quero deixar o cabelo pronto para março, né? E aí, o que eu vou fazer? Se vocês já acompanham aqui, né, há um tempo, vocês já sabem, eu vejo eu fazendo outras coisas assim, outros momentos. Durante a pandemia, na verdade, peraí, voltando. Durante a pandemia, eu comecei a trançar meu cabelo de vez em quando. Eu gostava de trançar, fazer com que eu passasse o tempo e relaxasse a minha cabeça. E eu fiz trancinha várias e várias vezes. E aí, o cabelo cresceu de novo, ficou todo castanho, e depois de um tempo, quando passou, eu voltei a pintar e tal. E eu comecei a pintar o cabelo em 2017, né, de azul, e aí parei na pandemia e voltei a pintar depois. Só que desde 2023 eu ando muito insatisfeita com o meu cabelo e me deu vontade de começar a fazer numa jornada de locks. 2023, março de 2023. Só que eu sou uma pessoa que, para algumas mudanças extremas, porque cabelo pra mim é uma mudança extrema, tá? Cabelo, pra mim, Lice. Lice, cabelo cresce, eu sei. Pra mim, eu tô falando de mim. Pra mim, cabelo sempre foi um assunto muito delicado, sempre foi uma coisa muito importante, né? Tanto quando eu fui pintar o cabelo de azul, eu tava com aquele leve frio na barriga, só que eu queria muito meu cabelo azul. Então, ainda assim, foi uma mudança enorme, mas que eu queria muito fazer. E nesse caso de agora, era uma mudança que é até estranho pensar que eu não queria. Não é uma coisa que eu tinha um desejo no meu coração, sabe? Era uma coisa até que eu tinha preconceito. Assim como a gente sempre é ensinado a ter preconceito com algumas coisas, principalmente se elas vêm de culturas negras. Então eu tinha preconceito até. E aí 2023 me deu vontade de fazer e eu fiz, eu não vou fazer. Não sei se eu tô pronta pra fazer. E eu enrolei desde 2023.
E nesse tempo eu comecei a testar algumas coisas. Então eu trancei mais o cabelo algumas vezes. Eu fiz trança até 2021, né? Eu fiz trança com jumbo. E aí fiz outras tranças de novo. Fiz twist, dedo lis. E é por isso que hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um blowout no meu cabelo. Pra quem não sabe, o blowout é como se fosse escovar o cabelo. Sabe a escova que a gente faz quando vai fazer pranchas, escova, alisador e prancha e tal. Seria tipo isso. Só que nesse caso eu não vou me esforçar para que o cabelo fique esticado, né, dessa forma. Eu vou só fazer essa secagem do cabelo para que ele fique totalmente seco e eu consiga trançar com mais facilidade. Porque, gente, nesse tempo que eu vim fazendo essas tranças, e fiz também twist, e fiz dedo lis eu preciso de muito creme. O twist eu já fiz com creme e sem creme, ele deu efeitos diferentes. E as tranças da mesma forma. E eu fiz uma trança no cabelo, umas tranças no cabelo, quando meu cabelo estava de blowout que eu tinha feito pra twist. E ficou muito bom. Então eu vou fazer assim. Eu ando meio insatisfeita, eu já tava insatisfeita com o meu cabelo. Tipo assim, não é que eu odeio meu cabelo não, tá? Eu gosto muito dele, ele é muito lindo. Meu cabelo é lindo, olha que cabelo lindo. E ele é azul. Meu cabelo é lindo. A questão é que, sabe quando você chega num momento em que talvez você pense assim, você olha e não se vê mais dessa forma, nesse lugar? Então, eu tava... Tá gravando? Tá. Eu tava me sentindo assim. Não conseguindo mais me perceber nesse cabelo. E talvez, gente, talvez, depois de eu fazer todo o processo de trançar ele, eu até revejo as coisas e eu pense novamente diferente, pense que eu quero de novo ver os meus cachinhos por aqui. Mas por enquanto, eu preciso fazer isso por mim. Tem 3 anos que eu tô enrolando. E aí, uma outra questão que me pega também é que eu já compartilhei isso aqui antes, mas de forma mais superficial, que eu tenho síndrome do ovário policístico. E uma coisa que eu descobri é que essa doença metabólica também interfere no cabelo. Afinal, cabelo também é pelo. Assim como eu tenho muito pelo em outros lugares, né, minha perna é bastante peluda, meu cabelo ele é afetado de forma diferente. Então, meu cabelo ele tá começando a ter uma nova forma assim de se apresentar, que eu estou ficando muito triste. E se ele tá ficando assim, não vai dar certo pra mim, sabe? E tem uma coisa que, não sei se isso acontece com vocês, que é quando eu não tô muito bem da cabeça, sabe aquele momento que a gente tá mais estressado e tal? Quando eu tô nesses momentos, eu começo a ver meu cabelo de uma forma não mais tão legal, não estar mais tão feliz com ele. Só que não é isso que tá acontecendo, porque ano passado eu tava vivendo um ano incrível e ainda assim eu estava ainda não feliz com o meu cabelo e principalmente sentindo esse peso da doença. Então, assim, é isso. E eu resolvi começar isso hoje, quinta-feira, porque eu pensei, final de semana tem coisas, provavelmente vai ter coisa pra eu fazer. E de qualquer forma, eu quero começar hoje. Se eu quero começar hoje, eu vou começar hoje. Eu tô querendo, na verdade, querendo começar isso há muito tempo, não só hoje. Eu não tava querendo começar isso hoje, prestes a começar março. Eu tava querendo fazer isso há muito tempo. Mas eu fiz, não, eu quero fazer perto do meu aniversário, porque aí eu pego o meu aniversário. E é isso. Agora eu vou lá, vamos lá começar a secar o cabelo. E aí o processo é simples, tá? Eu vou simplesmente secar o cabelo. Só que em vez de só secar, eu vou usar uma escova, porque aí ele fica mais esticadinho. Vocês vão ver. E eu sei que eu sempre vou demorar fazendo isso, então eu começo hoje pra terminar amanhã. E vamos nessa!
Agora eu vou te contar, eu vou fazer isso sozinha, é horrível. Secar o cabelo assim, de blowout, horrível. Seria bom se tivesse um pente aqui e eu só encaixasse. Mas vamos nessa. Tá vendo que é basicamente como se fosse uma escova? Ó como ele tá esticado. É basicamente uma escova. Sabe a parte triste de eu estar fazendo isso essa hora? É que eu queria fazer vídeo de transição, que eu vou ter que fazer uma parte agora de noite. E aí o resultado não vai ficar tão bom, mas... Enfim, né? É sobre. Mas tá vendo que é uma, tipo como fosse uma escova, ó? Aí ele fica sem definição, ó. Só a pontica que tá, porque meu cabelo tá bem assim, mas eu vou tentar dar uma puxadinha maior. Mas aí, ó, ele fica sem definição. E é isso que eu vou fazer no meu cabelo todo. Ai, Senhor! Deixa, eu vou fazer bastante, depois eu falo com vocês. A não ser que eu lembre de alguma coisa importante, aí eu volto a falar. E eu já fiz a parte de trás do cabelo. Aqui. Sequei. E é engraçado, porque assim, sequei. Mas eu já tô suando, como vocês podem ver, eu brilhando aqui. E aqui tá suando igual. Eu acho que inconscientemente também eu tava pensando um pouco nisso, do... Eu vou suar. E aqui que eu fiz primeiro tá dando uma encolhida. E aqui tá um pouco mais, né? E assim, antes de eu continuar, falar pra vocês sobre isso, assim, tipo... uma coisa que acontece com o meu cabelo, e eu não sei se isso decorre do ovário policístico ou se é uma característica genética mesmo, né? É que o meu cabelo... Sempre me perguntam, Liz, se você corta as pontas azuis do seu cabelo? Não. Eu cortei, na verdade, esse ano que passou, essa parte de cima. Por quê? Porque, infelizmente, ano passado eu tive corte químico. Isso foi uma coisa que me abalou também, porque vocês podem olhar vídeos em que eu tô com a raiz enorme e o cabelo tá enorme. E dessa vez não, eu tive corte químico nessa parte de trás, então por isso que tem menos azul e mais castanho. Mais uma coisa que acontece bastante é que quando ele chega a determinado tamanho, meu cabelo para de crescer. Só que ele não para de crescer e fica como está. Ele para de crescer e quebra a ponta para poder desenvolver a parte de cima. E por que eu tô dizendo que isso não é uma característica de quando está azul, que é o azul que quebrou, né, os outros anos? Porque, gente, isso já aconteceu com ele todo castanho. Eu lembro que na pandemia eu deixei ele ficar todo castanho, né, porque eu não tava vendo pintar, porque eu não saía, eu não ia pra salão, etc. Então, na pandemia, ele ficou todo castanho. E ele não passou dos meus ombros. Então eu vi que isso estava acontecendo de qualquer forma. Então, por mais que eu lute muito para que isso mude, isso não vai mudar. E esse é um ponto que eu até comentei isso com vocês num vídeo bem... Nossa, já deve ter uns 2 anos, 3 anos esse vídeo aqui no canal, que é falando sobre o meu problema de lidar com o meu cabelo não passar dos meus ombros. Né? Isso sempre foi uma questão pra mim. Sempre me doeu bastante isso não acontecer. E eu fui lidando com isso e, sinceramente, eu passei a abraçar mais essa parte, só que ainda não fiquei 100% satisfeita. Isso continuou me incomodando. E quando a gente tem uma coisa que incomoda e que a gente pode mudar, a gente busca outras alternativas, né? Então, um dos porquês também, não apenas esse, que eu decidi iniciar essa jornada de locks, é por isso. Como eu disse, tipo, pode ser que no meio do caminho eu não queira mais fazer uma jornada. E aí, na verdade, eu faça outras coisas no meu cabelo. Mas por hora é o que eu tô sentindo vontade de fazer. E é o que eu vou fazer. Uma coisa que tá acontecendo bastante também é que
Meu cabelo, ele tem várias texturas, né? E aqui embaixo, ele é 4A, 4B. E aqui em cima é misturado 3C e 4A. Ou seja, aqui fica mais curto que aqui. Só que, vocês veem nos vídeos, ele tá sempre curtinho ou de franjinha. A altura do cabelo é muito maior do que isso, só que ele encolhe todo, né? Então, eu também tô ficando incomodada com essa diferença de texturas que tá, que eu deixei todo por um. Além de que tem alguns outros detalhes a mais do porquê eu também tô fazendo isso, mas eu vou contar pra vocês mais pra frente. Vamos continuar. Agora que eu terminei aqui atrás, eu vou prender pra não misturar, né? Acho que eu vou fazer até uma popinha, que eu acho que vai ficar melhor do que deixar assim, que aí pode fazer, apesar que nem dá pra fazer tanto uma popinha, porque, né, é curto. Vocês estão vendo o tamanho que tá? Ó, liso não, mas tipo, sem textura, sem a curvatura. Olha onde ele tá. Agora, vocês vão ver aqui em cima. E eu cortei em cima. Não muito, porque eu não sei cortar cabelo. Foi só realmente pra dar uma segurada. Aí consegui fazer a popinha com ele mais apertadinho, mas não tanto. Olha isso. Olha essa frente. E eu cortei, tá? E eu cortei um pouco pra ficar menos diferente. Bora lá. Eu vou dividir isso aqui em dois, pra eu conseguir secar melhor. Daqui a pouco começa a novela e eu vou ter que parar. Eu falei, Clarinho. Sim, eu assisto Três Graças. Vocês assistem? Quem já tá no meu canal do Telegram, eu sei que assiste. Nem todo mundo, mas muita gente que tá lá assiste. O único produto que eu tô usando é um spray térmico pra poder não queimar tanto o cabelo quando eu estiver secando. De resto, só isso mesmo. Tá vendo que essa parte do cabelo é mais um 4A, 3C? Tanto é que nem demorou muito aqui pra poder esticar. E, tipo, não é esticar tanto, né, como eu falei pra vocês. É só pra secar o cabelo, não é pra alisar o cabelo. É só pra realmente tirar a definição dele. Bacana. E eu consegui fazer o processo depois. Mas aqui, ó a diferença de um cabelo sem estar com blowout, olha o zigue-zaguezinho dele, e sem blowout, né, no caso, e aqui com blowout, certo? Aí você pode estar se perguntando, Lícia, por que você não fez esse processo de secagem no cabelo no salão? Seria mais fácil? Seria se todo salão não fizesse esse processo enquanto um alisamento, né? Geralmente fazem essa parte para alisar o cabelo. Eu não quero alisar o cabelo, eu só quero tirar a definição do meu cabelo. Secando ele. E tem salões que não limpam as suas escovas, os seus, né, secador, e aí pode ficar resquício de química. E ficando resquício de química pode afetar o meu cabelo.
E o único Red Química que vai ficar aqui é o meu azul. Certo? Achei que eu já teria acabado. Ia estar só trançando, mas enfim. Meu Deus, eu quero tanto que Raul morra. O que tá acontecendo? Cadê a Joia? E como vocês podem ver, por mais que ele não cresça pra baixo, eu tenho muito cabelo. E eu tô refletindo se eu vou trançar esse cabelo hoje ou amanhã. Eu tenho que eu fico achando que eu não quero trançar porque minha cara é muito larga. E eu fico com receio de não ficar bom. Por causa disso. Tá cabendo na tela, gente? Tá cabendo? Olha isso. Olha o tamanho desse cabelo. E esse é um dos porquês também que eu resolvi fazer isso no cabelo. O meu tempo, ele tá meio curto. E meu tempo tá meio curto. E eu não tô conseguindo, tipo... Assim, eu tô cuidando do meu cabelo atualmente sem muita satisfação, sabe? Eu tô ficando triste por cuidar do meu cabelo. E eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar triste por cuidar do meu cabelo. Era um momento feliz da minha semana, né? Cuidar do meu cabelo. Não que eu lavasse uma vez só na semana, mas era um momento que eu tava muito feliz em fazer e eu não tô mais feliz. Toda vez que eu vou lavar o cabelo, que eu vou cuidar do meu cabelo, eu fico muito triste. Porque ele tá me dando muito trabalho. Aí você pensa, Alice, é só cortar, mas se o corte não ficar bom, eu vou ficar... Vou dizer pra vocês, a importância que o cabelo tem pra mim, ela é muito grande. Então eu não posso só cortar o meu cabelo, porque eu posso odiar o resultado. E se eu odiar o resultado, ele não cresce tão rápido assim. O cabelo cresce, mas o meu cabelo não cresce tão rápido. Então, e principalmente porque ele cresce diferente, né? Então, assim, ele não vai crescer tão rápido e eu vou ter que lidar com ele do jeito que ele tiver e eu vou ficar muito mais triste. Então eu prefiro fazer uma coisa que eu estou com vontade de fazer, que é trançar ele. Olha que cabelo enorme. Caraca. Sabe o que é engraçado? Se eu deixar assim, eu vou fazer uma nuvem. Se eu deixar assim, não vai ficar assim. Ele vai se coisar todo. Porque aqui embaixo, que é onde eu fiz primeiro, se vocês olharem, já tá formando cachinho de novo na ponta. Tá vendo? Que tá formando cachinho. É isso que eu quero dizer. Essa parte aqui tá formando cachinho de novo. E a daqui vai ficar assim. Mas aqui embaixo vai formar cachinho. Isso me irrita muito.
Mas é isso. Bom, eu até comecei a dividir aqui, né, o cabelo. Dividir aqui na frente, no meio, do jeito que consigo. Aí tirei essa parte aqui. Dividi aqui em dois, esse lado de cá, né, em dois. Na frente e atrás. E vou fazer isso do outro lado também. Provavelmente eu devo fazer muito pouco hoje do cabelo, né, mas eu tô querendo dar um pontapé, pelo menos essa parte de trás. Porque essa parte de trás é a que desfaz mais rápido, aqui o blowout sai mais rápido. Tem um vídeo que eu fiz aqui há muito tempo, quando eu fiz a finalização de uma criadora, que o arroba dela era Tô de Crespa, eu acho que é Amanda o nome dela. E a finalização dela envolvia usar o secador, para o cabelo dela ficar maior. Só que no meu caso isso não funciona. Eu fiz e no vídeo ainda, o meu cabelo encolheu todo atrás. Porque ele não fica. Então, seguinte. Eu vou iniciar aqui embaixo enquanto eu vou botar alguma coisa pra eu assistir. E aí amanhã eu volto pra falar mais com vocês sobre todo esse processo de pensamento em relação a essa mudança capilar e etc, etc. Tá bom? Vai ser uma mini. E aqui atrás, meu Deus, eu tô chocada que aqui atrás tá tudo encolhido. E nem encostou. Porque assim, o que encostou aqui, tudo bem encolher, porque aqui sua. Mas aqui em cima. Oi, gente, estamos no dia seguinte. E assim, eu dei uma adiantada aqui atrás, bastante ontem. Mas ainda falta tudo isso de cabelo. E a cada momento eu me arrependo amargamente de ter começado isso. No entanto, me arrepender amargamente me faz lembrar também que eu me arrependo amargamente toda vez que eu vou cuidar do meu cabelo. Eu tô no momento que eu não quero cuidar dele assim, então... É isso, sabe? A outra coisa que eu ficava bastante reflexiva é porque eu tenho por si só muito frizz. Então, aparece, não sei se vai estar aparecendo no vídeo, porque agora eu tô só gravando, né? Mas eu tenho muito frizz. E aí isso era uma coisa que me pegava bastante quando eu tava pensando em trançar. Inclusive eu tô fazendo tranças mais finas do que eu faço normalmente, tá vendo? Elas estão mais finas. Não estão fininhas, mas elas estão mais finas do que eu faço normalmente. E é isso. Aqui, ó a diferença dessa aqui pro resto, olha. Tá vendo? Mas enfim, seguirei fazendo aqui e trago a atualização pra vocês de como está. Eu tenho que contar pra vocês mais algumas coisas, né, em relação a esse processo de fazer. Mas eu tô assistindo e fazendo porque, sinceramente, sem condições. Vamos lá. Tá torto? Teste. Ok? Vamos continuar? E finalmente eu terminei, galera. Ai, meu Deus. Eu tava pensando, né? Não, vou fazer o vídeo todo lá fazendo o processo, tal. Só que, gente, demorou muito mais do que eu imaginei que ia demorar. Eu comecei a fazer o cabelo na noite da quarta-feira, né? Que eu lavei ele, sequei. Motos passando, talvez vocês estejam escutando ou não, não sei. E aí, eu fiz à noite, né? Essa parte de trás aqui, fiz aqui. Só que, tipo, essa foi a primeira vez que eu fiz essas tranças tão finas em relação ao como eu faço sempre. Eu já fiz fina assim quando eu, tipo, fiz fazer uma coisa, fiz uma trança solta. Mas na cabeça toda. E aí, eu passei praticamente a minha quinta-feira inteira fazendo. Então eu passei a quinta-feira
assistindo coisas e trançando o cabelo. Assistindo coisas e trançando o cabelo. Trançando o cabelo enquanto eu assistia coisas. E descansando meus braços, porque, nossa, é doloroso. Claro que demorou mais porque eu não fiz direto, né? Eu fazia um pouco, parava. Os braços doem muito. Inclusive, recado para vocês de valorizem o trabalho das trancistas. Elas cobram barato. Porque, nossa, é sério. Foi punk, tá? Inclusive, você pode estar se perguntando isso, de polícia, porque você não pagou alguém pra fazer, né? Contratou uma loctician, que chama assim quem faz o processo de locks. Porque você não contratou uma loctician pra fazer, trançar o cabelo, pra iniciar uma jornada. Porque, galera, é um investimento que tem que se fazer, que nesse momento eu não posso arcar. E um dos porquês também que eu acabei demorando um pouquinho mais de fazer era isso, essa espera de, ok, vou contratar uma loctician para poder fazer, só que nunca vim aí também por isso, sabe? Então eu fiz, não, eu vou trançar meu cabelo. Eu ainda tenho essa questão de pessoas pegando na minha cabeça, eu fico muito incomodada com as pessoas pegando na minha cabeça, e aí eu fiz, não, vai ser eu mesma a fazer. Então eu comecei na quarta-feira à noite, sequei o cabelo todo, como vocês viram, fiz aqui embaixo, e aí na quinta-feira eu fiz assim, eu quero terminar muito esse cabelo na quinta, porque hoje na verdade eu queria terminar ele na quinta, tipo, meio-dia, porque eu tinha que editar esse vídeo, né, também, mas além desse, tem que editar outro vídeo que vai sair, que saiu no sábado. Eu fiz assim, meu Deus, eu não vou conseguir terminar isso hoje. E aí o dia foi passando, e meus braços doendo. Mas aí, quinta-feira à noite, eu terminei. Fiz até um videozinho pra parte de vídeos curtos, né, sobre isso. Eu tava tão sem força que eu nem sei se eu consegui fazer do jeito que eu pensei. No momento que eu tô gravando agora, eu não sei se eu consegui fazer, porque eu não olhei ele depois, né? Mas enfim, é isso. Agora o cabelo tá pronto, como vocês podem ver. Tem várias trancinhas de formatos diferentes. Eu resolvi iniciar esse cultivo no formato de tranças, porque pro dedo liso ficar bom no meu cabelo, ele tem que ser de determinado calibre e eu não queria que ficasse daquele calibre, né? Além disso, ele ficava mais curto. Ele ficava bem. Se vocês olharem os dedos que eu fiz pro São João, vocês veem que ele fica bem mais curto que isso. E eu não queria que ficasse mais curto que isso. Queria que ficasse mais ou menos dessa altura mesmo, né? Aí, outro porquê também que eu demorei bastante de fazer, eu não sei se eu cheguei a comentar isso durante o vlog, né, durante a gravação. Se eu falei sobre isso, eu vou cortar essa parte aqui. Se não, vou falar de novo. E aí eu deixo, né? Que é em relação, gente, ao meu frizz. Eu tenho muito frizz. Se vocês repararem bem, na extensão dele, vocês veem que tem muito frizz, certo? E aí, por conta desse frizz, eu ficava muito ficava muito pensativa, né, se eu realmente queria isso, porque o frizz, ele me incomoda de certa forma. Mas aí também eu fui acompanhando algumas pessoas que foram falando em relação a isso e falando sobre a gente abraçar o nosso frizz, afinal ele faz parte do cabelo. Não é uma coisa de, o cabelo quebrou e por isso que tá assim. Não, é do cabelo mesmo. Cabelos crespos têm mais frizz, é normal. Então eu ficava pensando nisso e também ficava pensando nisso aqui, ó. Se vocês já repararam, porque com o blequinho não dava pra ver. Mas eu tenho entradas cabulosas aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é baby hair? Olha isso, olha o tamanho do baby hair. Olha a entrada que tem aqui. E aí, o baby hair, ele meio que oculta essas entradas, né? Então eu ficava bem segura também em relação a isso de fazer e aí ficar mostrando muito as entradas. Mas como o baby hair eu ainda tenho, não fiquei calva, então ele vai seguir aqui tapando isso. E a partir de agora é ir fazendo, né, acompanhando essa maturação desses futuros locks, que agora são trancinhas. E se tudo der certo, assim, eu espero que dê. É porque assim, a gente nunca sabe, né? A vida, como diria meu pai, a vida muda de minuto a minuto, então a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí, se tudo der certo,
vamos ver lockzinhos maturados e aí eu vou mostrando pra vocês o processo. Inclusive, me conta aqui nos comentários se vocês querem acompanhar essa maturação de locks, esse acompanhamento de como está sendo a maturação dos meus locks. Essa é uma coisa totalmente nova pra mim, assim, porque, real, assim, eu nem pensava muito em ter locks e agora, tipo, foi uma coisa que veio pra mim e eu destinei muito que eu ia fazer esse ano. Tanto é que tem uma listinha de coisas, né, que eu falei com vocês sobre isso quando eu falei do livro, 13 coisas que Clara ainda precisa fazer, da autora Ana Andrade. Tem vídeo aqui no canal sobre ele, link na descrição. E aí, nesse livro, a personagem faz 13 coisas para aproveitar melhor a vida. E desde que eu li esse livro, pela segunda vez, né, que eu tinha lido primeiro como um conto, agora eu li como um romance, eu falei com a comunidade pra gente fazer 10 coisas especiais, pra gente fazer 10 coisas para 2026, 10 coisas por nós em 2026. E uma das coisas que eu botei lá era trançar o cabelo, porque eu nunca mais tinha feito isso, mas eu tinha um objetivo maior de ser porque eu queria começar o processo da jornada de locks. Mas eu deixei lá trançar, porque caso eu mudasse de ideia, enfim. Então agora eu tenho 2 itens dos meus 10 itens riscados da lista. Essa é a segunda coisa que eu cumpro, que eu queria muito fazer, e convido vocês também a fazerem as suas listinhas de 10 coisas para 2026 e fazerem coisas por vocês. Eu vou tentar, inclusive, fazer mais uma coisa por mim justamente hoje, que é dia do meu aniversário. Hoje para vocês, não para mim. Para mim ainda tá no passado. Mas hoje que você tá vendo esse vídeo, né? Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, dia 3, eu vou fazer alguma coisa por mim no meu aniversário, que vai ser alguma das coisinhas que eu listei lá na minha lista de 10 coisas. E é isso, gente. Esse foi o vloguinho de aniversário, bem caótico e cansativo, mas eu adorei. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, deixa gostei no vídeo. Obrigada por estarem comigo em mais um aniversário. E é sobre. Não esqueça de compartilhar meu canal para que mais pessoas conheçam e assim a gente possa crescer a cada vez mais. Eu quero muito ganhar de presente de aniversário mais pessoas inscritas por aqui. Então compartilha o meu conteúdo com pessoas que vocês sabem que gostam dos temas que eu trago por aqui. E agora a gente vai ter mais essa coisinha, né? Se vocês quiserem, é claro, comenta aqui, que é falar sobre a minha chamada Lock Journal, mas eu gosto de botar tudo em português, então a minha jornada de locks. No caso, locks não conta mesmo, porque é locks. Enfim, muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal, ter deixado seu gostei desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.